Bom dia, meninas, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para conversarmos um pouco sobre a lição de número 11 hoje, amém? Que tem como tema a santidade no falar. E a base profética, né, ou a base textual é Efésios 4:29, que nos diz assim: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Meninas, é muito importante nós vigiarmos quando abrimos a nossa boca para falar com alguém, porque as palavras, elas têm um grande poder, né? Tanto de aproximar, como de afastar, como de abençoar para amaldiçoar. Então nós precisamos ter muito cuidado quando nos dirigimos a alguém, seja na nossa casa, né, junto à nossa família, seja no contexto da igreja, onde quer que nós estejamos, nós precisamos testemunhar aquele que nós servimos. E certamente o Senhor, Ele é amor e não fala, né, de qualquer maneira. Então nós precisamos tomar posse daquilo que nós sabemos do nosso Deus e procurar reproduzir na nossa caminhada de fé as atitudes, né, que Jesus deixou no seu tempo aqui na terra, como também o que nos ensina hoje a palavra. Então vamos lá. A introdução da lição afirma que todos nós já fizemos uma fofoca, já levantamos um falso testemunho e já falamos mal de alguém. Essa questão do falso testemunho eu acho até um pouco forte, eu não me incluo nisso não. Levantar falso testemunho, ou seja, se falar que uma pessoa fez alguma coisa, afirmar sem que essa pessoa tenha feito, você afirmar falsamente, conscientemente, não me lembro de ter praticado isso não, nem mesmo no tempo em que eu ainda não conheci o Senhor, isso aí eu não lembro. Agora, uma fofoquinha, todos nós já fizemos realmente. E falar mal de outra pessoa, muitas vezes falamos também, não é? Quantas vezes a gente olha para uma pessoa, uma determinada pessoa, e nós falamos, né? Ih, fulana esquisita, falou sobre isso e aquilo, não concordo, né? Mulher chata, enfim, coisinhas assim que parece ser uma coisa boba, mas que traz uma influência na nossa caminhada, né? Porque se outras pessoas nos ouvem falar assim de um irmão, de um vizinho, de um parente, seja lá de quem for, nós estamos representando bem mal o nosso Deus. Na verdade, então a gente precisa tomar cuidado com aquilo que falamos e principalmente no contexto da igreja. Vamos lá. Então isso é uma realidade. Porém, se nós buscamos a santidade, essa prática deve ser banida da nossa vida. Meninas, é importante nós ressaltarmos que o objetivo dessa lição é nos fazer compreender a importância de cuidarmos da santidade no falar, no contexto da igreja. Por que isso, meninas? Porque de acordo com aquilo que nós falamos, eu posso afastar alguém da igreja. Quer ver um exemplo que aconteceu comigo? Assim que eu cheguei na Betel, eu vinha de uma outra denominação e eu estava procurando, passeando aí pelas igrejas, procurando, porque eu já estava decidida a mudar de igreja e eu estava procurando um caminho, né?
sempre gostou muito da Metodista, da Betel. E aí eu fui, comecei a caminhar e tal, por lá, e estava até gostando. Quando chegou um domingo, no momento da escola dominical, eu estava assim, sem saber para onde ir. E aí eu parei assim, perto do salão social, e ali se reunia o Ministério de Famílias, né? E aí uma irmã falou, oi, posso te ajudar? Aí eu falei, essa classe aqui é de quê? Ela falou, é da família. Eu falei, então tá, então vou entrar aqui. Aí ela, você é nova? Aí eu falei, eu tô chegando, eu tô visitando a igreja para me decidir se venho para cá, se não venho, enfim. Aí eu falei que acho que essa classe aqui é o melhor caminho, então, para mim. Aí ela, que eu também não me conhecia, aí ela, cadê seu esposo? Aí eu falei, não, eu sou viúva. Aí ela, então esse aqui não é para você não, o Ministério da Família não é para você. Aquilo me chocou, porque eu falei, ué, não é para mim, Ministério da Família? Eu não tenho família? Porque eu não tenho marido, eu não sou uma família, não tenho uma família? Então aquilo, eu estava em busca de uma igreja. Aquilo poderia ter me afastado dali. Eu fazer um risco, né? Não, essa aqui não é para mim. Não é porque discriminação. Não é isso? Que então eu, que sou mãe e com 2 filhos, um bebê, que eu cheguei lá com um bebê nos braços, o Eduardo, e com uma adolescente, que era a Vanessa na época, eu não era uma família, porque o meu marido tinha morrido, então eu deixo de ser família, sabe? Então, assim, glória a Deus, porque eu vim de uma igreja que não se apega, nunca ensinou coisas do tipo assim, apego a determinadas coisas. Então, assim, eu já cheguei ali meia cascuda, porque eu vinha de uma igreja desgarrada de muita coisa, sabe? A gente desprezava muitas coisas. Mas se eu não fosse, quer dizer, se fosse uma pessoa cheia de melindres, essa não seria uma igreja que eu escolheria, não é? Então, assim, a gente precisa ter cuidado com o nosso falar, com as nossas atitudes, para não afastar pessoas da presença de Deus ou da nossa igreja. Quantas pessoas nós perdemos na igreja por uma fala mal colocada. E aí a pessoa se ofende e acaba saindo. Eu poderia ter me sentido ofendida e não ter abraçado a Betel para minha caminhada de fé, né? Afinal de contas, houve uma certa discriminação com a minha pessoa. Então, meninas, cuidado, certo? Esse é o objetivo dessa lição, para a gente cuidar da santidade na maneira em que nós falamos. Precisamos nos expressar de forma saudável. Amém? Então, vamos lá. Nós precisamos ter cuidado em nossos relacionamentos com pessoas da igreja, porque podemos arruinar uma pessoa apenas com poucas palavras. Se torna muito perigoso quando falamos por impulso. O nosso falar deve atrair pessoas, ou seja, a minha forma de tratar as pessoas, eu devo trazê-las para mim, não é? Isso é muito bom. Você já viu quando você está num lugar batendo um papo e tal, num grupo, né, e as pessoas se aproximam de você porque gostam de conversar com você, acham que você tem um papo saudável, que você é uma pessoa para cima, e aí gosta de conversar com você? Já aconteceu comigo diversas vezes. E é isso é atrair pessoas, certo? Por quê? Porque você tem um papo agradável, porque você tem um caráter assim forte, né? E
e a sua forma de se expressar se torna atraente. É isso que nós precisamos buscar, certo? Então, nosso falar deve atrair pessoas, edificar vidas. A santidade também passa pelo controle dos nossos impulsos. A língua indisciplinada tem sido um dos maiores fatores que afastam pessoas da igreja. Isso é muito sério, né? Por quê? Porque geram feridas, sabe? Essa maneira da língua indisciplinada afasta pessoas, fere pessoas, trazem confusões dentro da igreja, trazendo o enfraquecimento da fé. Isso é muito desastroso, meninas. Muitas pessoas desistem de sonhos, de projetos, por conta do falar de outras. Você já viu? Isso acontece até dentro da nossa casa. Você já viu um esposo, um filho, uma filha chega para a mulher, né, que deve ser aquela pessoa sábia para edificar a casa? Quantas vezes o marido chega, por exemplo, para a mulher e fala: poxa, estou pensando em desenvolver o projeto tal, acho que vai dar um dinheiro bom para a gente, vai trazer uma renda boa para casa e tal. E aí a mulher fala: que vai dar certo nada? Tu não tá vendo que isso não vai dar certo? Larga isso pra lá. Vai arrumar isso, isso e aquilo, vai arrumar um emprego não sei aonde, vai fazer não sei o quê. Não motiva, não incentiva, e a pessoa recebe aquela fala e desanima e larga o sonho para lá, não é? Outra coisa é um filho ou uma filha chegar e falar: mamãe, tô pensando, e ao invés de fazer a faculdade, eu vou fazer um cursinho para que eu possa ingressar num concurso, fazer um concurso público para ingressar, né, na área tal, X, Y, e depois então eu faço a faculdade, depois que estiver trabalhando. Nada disso, você tem que fazer a faculdade, né? São exemplos, né, meninas, que estão me vindo à cabeça. Então, assim, a gente precisa ponderar. Ouviu o que o outro está falando? Senta, vamos pensar nessa hipótese, vamos ponderar, vamos ver se por aqui, por esse caminho, vai ser o melhor caminho. Você está vendo como é que está a demanda para o ingresso nesse concurso? Você já viu, realmente é possível, nesse tempo que falta para o concurso, você fazer um cursinho e deixar a faculdade? Então, tudo é o jeitinho com que a gente fala, sabe, meninas? Então, a gente precisa ter mais cautela nessa questão. Então, meninas, para sermos uma igreja saudável, com relacionamentos saudáveis, devemos compreender as consequências danosas da nossa língua irrefreável. Tiago 3,9 nos diz assim: uma fonte não pode jorrar água doce e salgada ao mesmo tempo. Você não é crente Raimundo, meninas, que você tem um pé na igreja e um pé no mundo. Nós não somos. Nós precisamos seguir o que o nosso manual nos ensina, que é a palavra de Deus. O que a palavra nos ensina. Nós não podemos ser semelhantes às pessoas que caminham sem o conhecimento da palavra. Nós precisamos viver sempre na contramão do mundo, certo, meninas? Somos mulheres únicas, curadas, cheias da graça de Deus para curar e também conquistar outras mulheres para o reino do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Então, por isso, domar a nossa língua é um exercício
diário. É diário. Porque, meninas, a nossa carne grita, não é? Se você se irrita, de repente você despeja um monte de palavras que não são palavras de bênçãos. Descarrega em cima de uma outra pessoa. Então, nós precisamos domar a nossa língua. Eu tenho falado muito, meninas, sobre a questão do domínio próprio. Eu vejo que eu já estou ficando chata de tanto que eu falo nisso, porque eu falo com vocês, eu falo na Batista, onde eu dou aulas segundas, porque assim, é uma coisa que a gente precisa buscar, porque é aquilo, nós brigamos o tempo todo com o nosso eu, com a nossa carne, sabe? Então a gente tem que estar buscando esse domínio, porque quando você está cheia do Espírito, você consegue dominar a sua carne, você consegue refrear a sua língua. Certo, meninas? Então, busque incessantemente, sabe? Essa questão é um dom do Espírito que nós precisamos buscar, domínio próprio. Se queremos abençoar e sermos abençoadas, precisamos usar a língua de forma disciplinada, proferindo palavras de edificação sempre. Você quer ver? Muitas vezes a gente se depara com pessoas que discordam da gente de alguma forma, ou que nós precisamos ficar numa posição em que não agrada muito as pessoas, né, o ímpio, e aí essa pessoa começa a falar de forma grosseira, até xingar a gente. Pois olha, nós não devemos retribuir o mal com o mal. Nessa hora, você tem que abençoar essa pessoa. É difícil? É difícil, por isso que eu estou falando. A questão do domínio próprio. Porque quando você recebe uma pedrada, no impulso você tem vontade de pegar a pedra e devolver. É ou não é? Não vamos ser hipócritas, a verdade é essa. Mas, se estamos cheias do Espírito, com certeza nós vamos suportar aquela pedrada e vamos devolver, não a pedrada, mas uma palavra de bênção. É difícil? Não se você estiver cheia do Espírito. Não se você tiver domínio próprio. Certo? É desse jeito. Quantas vezes, meninas, dentro da própria igreja, dentro do nosso ministério, a gente já recebe essas pedradas, não é? Quer ver uma época que acontece muito? Se nós estamos num trabalho que vai gerar algo muito bom para o reino, como o inimigo ataca, e ele usa pessoas do ministério que trabalham com você para te tirar da graça, sabe? Então é aí que eu falo, nessa hora que você tem que ter sabedoria e domínio próprio para não se deixar abater pelas pedradas que recebe. Você compreende isso? Espero que sim, em nome de Jesus. Então, toda vez que alguém falar com você de forma nociva, libere palavras de bênção. Não entre na roda dos escarnecedores. Isso, para mim, uma pessoa que vive te afligindo, ela não está bem com Deus. E você não pode se comparar a isso, certo? Você precisa liberar a bênção para essa pessoa. Assim você vai desarticular as armadilhas que são lançadas contra você. Certo, meninas? Mas só conquistamos esse nível de equilíbrio, porque, né, você tem que estar equilibrada, como eu já falei, cheia. Quando nós nos submetemos constantemente à ação do Espírito Santo. Então, meninas, buscar o Espírito Santo não é simplesmente você ficar falando em outras línguas. Não é, meninas. Quantas pessoas falam em outras línguas
línguas, mas se pisa no calo dela, vira, né? Esquece todos os dons. Então, minha filha, isso para mim não é dom do Espírito Santo. Isso aí é balela. Não é verdade? Nós precisamos nos tornar sempre vigilante nas nossas atitudes e no nosso modo de falar, sabe? Vigilantes em tudo o que falamos, certo, meninas? Que você possa se deixar ser moldada, né, pelo Senhor. Que o nosso falar seja sempre moldado pelo Espírito para que nós possamos dar testemunho, em nome de Jesus, da presença do Espírito Santo em nós, certo? Não se preocupe, meninas, simplesmente em falar em línguas. Não, 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 não. Se preocupe em ter o maior dom, que é o dom do amor. Amém? Se preocupe em buscar a paciência, a benignidade, sabe? O domínio próprio. Se preocupe com esses dons. Sabe por quê? Porque certamente assim você terá atitudes que louvam o nome do Senhor. Amém, queridas? Que mostram o Deus que você serve. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana cheia da graça do Senhor. Em nome de Jesus. Beijo, queridas, no coração e até domingo que vem, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.